Olá, queridos. Graça e paz. Nós estamos vivendo alguns momentos bem complicados no Brasil e no mundo, e nós não podemos perder de vista a nossa fé. Nós temos algumas responsabilidades enquanto cidadãos, mas nós temos alguns compromissos pessoais com a nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos alimentar o nosso espírito da palavra de Deus. E em todas as situações, em todas as circunstâncias em nossa vida, nós devemos sempre buscar respostas na Bíblia. Devemos sempre nos orientar ou organizar a nossa vida, orientar as nossas ações à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre as questões que nos rodeiam? O que a Bíblia diz sobre as situações pelas quais nós passamos, as situações difíceis que nós enfrentamos? E nós estamos em um momento desses, em um momento de buscar na Bíblia respostas para coisas que nós não vemos, para coisas que nós não conhecemos. Nós estamos aí frente a uma pandemia por conta do coronavírus e as pessoas estão em polvorosa, nós estamos angustiados porque nós não temos o conhecimento necessário acerca desse vírus, nós não sabemos de fato como ele é, como se dá o contágio. Nós temos notícias, mas nós não sabemos de fato, nós não temos conhecimentos plausíveis sobre a situação. E nós somos cristãos, e nós somos servos de Deus. Fazer o que então? Precisamos buscar respostas na Bíblia. Precisamos ir ter com Deus. Precisamos conversar com Deus. Precisamos falar com Ele das nossas angústias, dos nossos medos e buscar nele as respostas necessárias para nós, para nossa alma, para o nosso espírito. E hoje eu quero falar com vocês sobre fé. Fé é um tema que, para nós cristãos, é bem batido. Todo mundo fala, todo mundo discorre. Alguns pregadores a preferem, têm preferência por esse tema. Mas eu sempre digo que uma coisa é nós falarmos sobre temas que estão dentro da Bíblia, sobre temas bíblicos. Outra coisa é quando nós somos postos em situações que exigem que usemos os temas sobre os quais nós discorremos tanto. E aí é quando nós vamos ver se nós temos aprendido ou não. Se o que nós conhecemos de discursos, ou se é possível nós colocarmos em prática. Se nós somos capazes de apenas ouvir, de apenas falar, ou se nós somos capazes também de praticar os temas bíblicos. E esse é um tema que nós sempre somos colocados à prova em relação a ele. A fé sempre está em nossas portas e nós precisamos responder a isso. Será que nós somos capazes de usar a fé ou nós não somos capazes de usar a fé? De que forma nós usamos a fé? Como que nós vemos a fé e como nós lidamos com ela? Então hoje eu quero discorrer um pouquinho com vocês. Fiquem comigo, ouçam comigo, vamos estudar um pouco sobre a fé. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é um texto que todo mundo conhece. Está em Hebreus, no capítulo 11, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Certa vez, depois que eu ouvi isso, eu sempre faço referência porque, como a própria Bíblia diz, vamos dar a César o que é de César, a quem é impostos, a quem se deve impostos, vamos pagar impostos, a quem se deve tributos, vamos pagar tributos, a quem se tem que dar honra, vamos dar honra. E eu ouvi, certa vez, um irmão que disse o seguinte, que a fé, ela não é algo subjetivo no sentido da falta do conhecimento. Pelo contrário, a fé, ela vem pelo conhecimento que temos de alguma coisa. E em relação a Deus, a fé vem pelo conhecimento que nós temos de Deus.
E quando nós falamos de conhecimento, de entendimento, nós estamos falando de quê? De razão. Estamos falando de inteligência. Então, para nós cristãos, precisa ficar claro que nós precisamos ter uma fé inteligente, uma fé com conhecimento, uma fé com entendimento. Às vezes, quando nós falamos disso, algumas pessoas estranham, porque a fé é algo sobrenatural. A fé é algo que não se explica, a ciência não explica a fé. Porém, como eu disse agora há pouco, essa mesma fé que é sobrenatural, essa mesma fé que opera milagres que nós não conseguimos compreender, essa mesma fé exige de nós um conhecimento. Eu vou em busca de um milagre, eu vou em busca de uma resposta pela fé, porque eu conheço o Deus que pode operar milagres, porque eu tenho entendimento desse Deus que pode fazer o impossível. Então, quando eu digo que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, mesmo sem ver, mesmo sem conhecer, eu só espero aquilo que não conheço, aquilo que eu não sei ainda, que eu não vi, que eu não vislumbrei, que eu não apalpei, que eu não toquei, porque eu tenho conhecimento de onde essa coisa vem, esse milagre vem, essa operação vem. Isso é conhecimento. Isso é fé inteligente. Continuando, agora nós vamos ver o que Paulo diz. Vamos para Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, nós encontramos o apóstolo Paulo falando o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o apóstolo Paulo, falando com os irmãos em Roma, ele orienta os irmãos sobre a consagração a Deus. E ele diz: olha, irmãos, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, pela compaixão de Cristo, que o vosso corpo seja oferecido em sacrifício vivo a Deus, e esse sacrifício, esse oferecer do corpo de vocês como sacrifício vivo, é o culto racional. Paulo chama a atenção sobre a racionalidade do culto, sobre a racionalidade da fé. Não apresentem o vosso sacrifício de qualquer forma. Não apresentem o vosso corpo em sacrifício de qualquer maneira, mas ajam com racionalidade, ajam com inteligência. Mais uma vez, nós encontramos aqui a Bíblia falando conosco sobre o uso da razão. Não é uma fé de qualquer forma, é uma fé inteligente, é uma fé racional. Deixa de ser sobrenatural? Não, não deixa de ser sobrenatural. Porém, fundamenta esse ser sobrenatural. Porém, quando nós usamos a razão, nós estamos fundamentando a nossa fé. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos de fé racional, de fé inteligente. Continuando, nós vamos para Provérbios capítulo 28, no versículo 26, diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Aí nós encontramos o sábio falando que aquele que age pela emoção, porque coração é emoção, o que confia no seu próprio coração é insensato. Aquele que age pela emoção, que vai apenas pela emoção, falta-lhe entendimento. E ele pode tomar decisões pautadas nesse sentimento do coração, na emoção, e isso pode lhe trazer algum dano. Porém, o sábio diz: aquele que anda sabiamente escapará. Sabiamente tem a ver com razão, inteligência, entendimento. O que o sábio está falando é que nós precisamos andar com sabedoria. Nós precisamos agir com sabedoria. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, temos um Deus que é poderoso, temos um Deus que opera milagres, temos um Deus que nos livra de todas as situações adversas, temos um Deus que é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é o alvo para onde nós devemos ir. Porém, esse mesmo Deus nos diz, e ele nos deu a inteligência, e diz que nós precisamos agir com inteligência.
Devemos agir com entendimento. Agora nós vamos dar alguns exemplos dentro da Bíblia sobre pessoas que agiram com uma fé inteligente, agiram com uma fé racional, agiram com entendimento, não foram levados pela emoção, não foram levados pelo seu coração, por aquilo que o coração dizia, por aquilo que a emoção dizia no momento.